Olá, internauta que acompanha o canal da Central de Concurso no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e esse é o Central de Entrevistas. Se você ainda não sabe, hoje foi divulgado o aguardadíssimo edital do concurso para a Receita Federal, trazendo 699 vagas nas carreiras de analista tributário e auditor fiscal. Se você vai participar desse concurso, fique atento, pois eu trago aqui no Central de Entrevistas a vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Natália Nobre. Ela vai falar um pouco sobre a importância do ingresso de 699 servidores na Receita Federal, bem como tudo o que você precisa saber sobre a carreira de auditor fiscal. Se você vai prestar o concurso para a Receita Federal, eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista. Natália, muito obrigado pela sua presença aqui no Central de Entrevistas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz Fernando. Para mim é uma satisfação poder sempre conversar e principalmente hoje, nesse momento em que a gente conseguiu finalmente acabar com todas as angústias, né? O edital saiu, já sabemos datas, conteúdo programático, provas, então eu fico até bem mais à vontade de conversar com vocês, porque muitas vezes, né, nas manifestações que eu fiz anteriormente, o pessoal perguntava algumas coisas que a gente ficava com receio de afirmar, porque não tinha como cravar, como ter certeza de tudo. Então, hoje eu sei que eu vou conseguir falar com você de uma forma muito mais tranquila. Sim, tranquilo, Natália. A gente vai abordar aqui bastante mesmo a questão da carreira, né, de auditor fiscal. A gente vai aqui falar, tentar destrinchar, né, tudo que um candidato queira saber sobre essa carreira de auditor fiscal. Mas antes da gente efetivamente iniciar, né, falando sobre o dia a dia, né, sobre as atribuições de um auditor fiscal, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa seleção, né, para 699 vagas na Receita Federal, né? Essa que era aí uma das bandeiras, né, do Sindicato Nacional, do Sindifisco Nacional, né, em torno dessa abertura desse concurso. Há muitos anos vocês vêm cobrando a abertura desse concurso, dada a grande carência de pessoal. Eu queria que você falasse da importância desse concurso, então, Natália. Pois é, a importância é justamente em razão do longo prazo que a gente estava sem concurso público. O último concurso para auditor fiscal ele foi em 2014. E o que acontece? A gente fica desse jeito tanto com problema de oxigenação dentro da casa, então é sempre importante a gente ter a renovação dos quadros, ideias novas, motivações novas, como também em razão da lotação das pessoas. Porque o que acontece? A Receita ela tem um padrão de só fazer remoções internas quando há o concurso externo. Então, o que aconteceu com os colegas que entraram em 2014? Muitos deles entraram, ocuparam vagas nas fronteiras e estão até hoje nas fronteiras aguardando esse novo concurso que finalmente a gente conseguiu agora, para que eles possam ter a oportunidade de serem removidos para outras localidades e poder finalmente voltar para mais perto de casa, numa situação mais confortável. Então, são aí 8 anos nessa situação, né? E realmente isso é muito desgastante, você ficar tanto tempo assim, numa situação dessa, longe de casa, em um trabalho em locais que nem sempre tem uma estrutura muito boa, tá? E é importante por isso que a gente continue batalhando, o Sindifisco Nacional vai continuar batalhando para que a gente volte a ter concursos frequentes, para evitar que os colegas que entrarem nesse concurso agora, eles passem pelo mesmo problema que passaram esses auditores fiscais que entraram em 2014 e os analistas tributários que entraram também na mesma época. Foi 2012, foi exatamente. Até um pouquinho a mais, né? Um pouquinho de tempo a mais, né? Exatamente. Natália, você entrou em qual concurso? Foi nesse de 2014? Não, eu entrei no concurso de 2005. 2005. Então, já tem um tempinho, assim. Eu tive a sorte de ter concurso da Receita, eu estava me formando, saiu o edital. Eu ia falar, você é bem jovem, você é muito jovem ainda, né? E você deve ter entrado com... mais ou menos, eu já tenho uma certa bagagem, né? Mas realmente eu tive essa sorte, assim que eu estava me formando, saiu o edital, legal. Me formei, entrei, então foi... Legal. Muito bom, né? Você já saiu da faculdade entrando diretamente na Receita Federal, né? Muito bacana. E o que representa para você, Natália, trabalhar na Receita Federal, que é o maior órgão de fiscalização do país? Eu vou te falar, eu sempre tive um sonho de trabalhar na Receita, não foi à toa que logo que eu me formei eu entrei na Receita. Eu tenho 3 tios que eles eram auditores fiscais e antes de decidir o que eu queria fazer da minha vida, né, conversei bastante com eles, pensei em ir para a área de judiciário, né, enfim, foi uma decisão que eu tomei antes de entrar na faculdade, inclusive, mas vendo, assim, a forma como eles falavam sobre a Receita Federal, o fato de a Receita Federal ser um órgão sério, um órgão que não aceita certas corrupções, corta na própria carne, então isso aí me fez ter mais vontade de entrar na Receita Federal, escolhi a minha faculdade,
já pensando no concurso da Receita, então fiz o curso de administração porque era o que tinha mais disciplinas que eu poderia aproveitar para o concurso da Receita. Então, assim, para mim hoje é um sonho realizado, né? É algo que eu sempre quis e eu me orgulho muito do trabalho que a gente faz dentro da Receita. A gente consegue atuar em questões das mais variadas e é um trabalho que realmente empolga, né, pelo que representa para o órgão, não só para o próprio órgão internamente, mas para o Estado brasileiro como um todo. É um trabalho que é de extrema importância para a sociedade. Natália, assim, o pessoal que está assistindo aqui, muitos têm uma ideia do que é a carreira de auditor fiscal, né? Mas não tem aquela profundidade, não conhecem todas as atribuições, todas as áreas onde o auditor pode trabalhar. Então, eu queria que você falasse para mim quais são as possíveis áreas de atuação de um auditor fiscal e que você explicasse um pouquinho o que o auditor fiscal desempenha nessas áreas, né? Que tipo de atribuições ele desenvolve nessas áreas? Tá. Então, assim, aproveitar até para complementar o que eu já vinha falando antes, né? A Receita, ela é bela e é grande, até por isso, pela infinidade de áreas que a gente tem para atuar, né? Então, se você é uma pessoa que não gosta de estar sempre fazendo o mesmo trabalho, gosta de trabalho dinâmico, gosta de mudar, então, e quer ser servidor público, então a Receita Federal é o órgão ideal, porque você pode passar a sua vida inteira como servidor público dentro da Receita Federal e mesmo assim você mudar de área na medida que você queira, tá? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a área de aduana, que é a área que cuida do comércio internacional, né? Então, vai verificar se os tributos estão sendo recolhidos corretamente no âmbito do comércio internacional, exportações e importações, e, além disso, verificar se está havendo algum tipo de contrabando, contrafação. Então, a gente verifica a questão de drogas também, existe um trabalho muito forte sendo feito dentro da Receita Federal no combate ao tráfico de drogas, de armas, de munições, e isso é feito tanto por pessoas que estão lotadas nos portos e aeroportos e pontos de fronteira, quanto também existe uma área específica dentro da Receita, que é a divisão de repressão ao contrabando e ao descaminho, tá? São as divisões de repressão, e nessa área você tem um trabalho mais dinâmico ainda, porque você atua não só em cima do que está sendo importado e exportado ali no momento da importação e da exportação, no momento da entrada e da saída da mercadoria no país, mas também no que a gente chama de zona secundária, que é já dentro do Brasil, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquelas mercadorias que são vendidas em feiras, enfim, e tem um trabalho de inteligência também por trás disso, principalmente na área do combate ao tráfico de drogas e etc., que é um trabalho que ele precede todo tipo de operação que é feita nessa área de repressão. A gente tem também a área de julgamento de processos. Essa área, eu digo que ela o trabalho que é feito pelo auditor fiscal, ele é similar ao de um juiz, porque ele vai julgar, certo? Então, é assim, foi feita uma fiscalização, foi feita uma autuação, e o contribuinte, ele recorre daquela autuação, ele não concorda. E aí isso sobe para a delegacia de julgamento, e nesse momento o auditor fiscal, ele vai analisar todo o processo, todas as provas que foram colocadas desde o início da fiscalização, até as respostas às intimações que foram feitas pelo contribuinte, o que o contribuinte alegou, por que ele não está concordando, e etc. Vai fazer uma análise imparcial disso e vai proferir um parecer, né, vai proferir uma decisão sobre a manutenção ou não daquele auto de infração, tá? Isso daí, a Delegacia Regional de Julgamento é uma primeira instância administrativa, a gente tem outra instância, que é o CAF, né, que também é composta por auditor fiscal. No CAF é metade auditor fiscal, metade representante de confederações empresariais, mas o trabalho basicamente é o mesmo, é realmente o trabalho como se você fosse um juiz, você vai analisar as provas, analisar as alegações e vai julgar. A gente tem também, né, já nessa linha que eu já coloquei, o trabalho da fiscalização, que é o início, é o trabalho mais importante dentro da Receita Federal, que é justamente a gente verificar se os contribuintes eles estão cumprindo com as suas obrigações tributárias, e aí, no caso, principalmente as obrigações internas, aqui. Existe também a fiscalização aduaneira, que verifica, no caso, o recolhimento de tributos do comércio exterior, que é uma fase posterior à de quem trabalha na ponta da aduana. É muita coisa para explicar, tá? Eu estou falando aqui. Nesse trabalho de fiscalização, a gente tem a oportunidade de ter acesso a inúmeros bancos de dados, inúmeras informações, fazer batimentos. A Receita ela tem se especializado muito na área de análise de bancos de dados, de fiscalizações de alta performance, que é você conseguir fazer mais com menos, tá? Isso até diante da redução dos quadros da Receita Federal, mas a gente ainda tem aquela fiscalização que ela
a gente diz na unha, né, de você realmente pegar um contribuinte e ir a fundo, verificar a situação do contribuinte, o que ele está conseguindo ocultar da Receita Federal, né? Porque, assim, a gente não pode se basear só pelo que é colocado nos sistemas, porque, né, se a gente se baseia só no que está no sistema, a gente vai chegar à mesma conclusão que o contribuinte chegou, né? O que ele quer mostrar para a gente. E aí, nessa linha, a gente já entra numa outra área da Receita Federal, que é a área de inteligência, que a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para conseguir realmente identificar o que a gente chama de dado negado, né? Então, a ideia é realmente a gente conseguir aprofundar essas análises para chegar na informação que o contribuinte não quer que a gente veja, tá? E aí eu não estou falando do contribuinte normal, eu estou falando realmente de grandes esquemas de sonegação, né, de trabalhos tipo lava-jato, né, de trabalhos que eles envolvem um volume aí de fraude muito grande, fraudes estruturadas, feitas por organizações criminosas. Então, é um papel bem diferenciado. E tem também alguns trabalhos mais rotineiros, tá? Alguns trabalhos que eles são mais simples também, para quem, né, chega um momento da vida, agora eu quero fazer muito mais um trabalho mais simples. Então, existe, uma quantidade menor, e o simples que eu digo não é tão simples assim, tá? Mas são trabalhos que a pessoa pode ter uma produtividade mais frequente, né, de fazer vários processos em um mesmo dia, né, o trabalho de malha fiscal, enfim, trabalho de arrecadação. Então, é um mundo, e eu nem falei de tudo. E é uma carreira bem dinâmica, então, realmente você tem muitas oportunidades, né? Natália, acho que uma dúvida que muita gente às vezes tem também, principalmente que está iniciando nesse mundo dos concursos, ou vai tomar a decisão se vai concorrer ao cargo de auditor fiscal ou de analista tributário, é exatamente o que diferencia o trabalho de um e de outro. Você sabe informar exatamente o que faz, então, o analista... O auditor fiscal você falou muito bem. Em linhas gerais, o que faz o analista tributário? O que diferencia o trabalho de um e do outro? Na verdade, são trabalhos, assim, totalmente diferentes, tá? Porque o que acontece? Quem tem o poder de decisão dentro da casa são os auditores fiscais, tá? E os analistas, eles fazem um trabalho, muitas vezes, operacional, né, um trabalho complementar, e eles têm ali uma certa autonomia mais na área de arrecadação, que não envolve uma decisão de você imputar algo para o contribuinte. Então, assim, é algo que o auditor fiscal já estabeleceu, que precisa ser arrecadado, ou que o próprio contribuinte já declarou que deve, né? Então, o analista tributário, ele atua mais na área da cobrança, né? Enviar cartas de cobrança, né? Operacionalizar a parte dos sistemas, né? Tem uma parte de consultas de apoio ao trabalho do próprio auditor fiscal. Na área da aduana, o analista tributário, ele atua mais na parte operacional, de fazer a verificação física, né, ir em campo mesmo, abrir o container, ver o que tem dentro, ver se a quantidade está correta, tá? O auditor fiscal, ele pode participar desse processo, ele também pode fazer a conferência física sozinho, mas, normalmente, quem faz é o analista tributário e passa para o auditor fiscal que está responsável por aquele processo todas as informações, né? Na área de repressão, o analista tributário também ele atua de uma forma também mais dinâmica e mais autônoma, realmente indo atrás, né? A gente tem trabalho na fronteira que você tem que, enfim, ir atrás do contrabando mesmo, né? Direção, às vezes um trabalho assim de direção de perseguição, direção defensiva. Então, é um trabalho bem dinâmico, que aí, como eu estou falando, tudo que o analista faz, o auditor fiscal ele pode fazer também, tá? Mas aí, dentro da casa, diante até da escassez, é feita aí uma distribuição e o analista ele vai até onde ele pode ir, de acordo com o que está na legislação. Agora, quando envolve decisões, né, assinar um auto de infração, um julgamento de processo administrativo na DRJ, precisa ser auditor fiscal também, tá? Então, é feita toda uma dinâmica para aproveitar da forma melhor o quadro que a gente tem hoje. Aquele que atua fazendo atendimento às empresas, né, a pessoa física, nas agências da Receita Federal, é o analista, correto? Na verdade, nesse caso, nem precisa ser analista tributário. Tem muitas vezes que são servidores administrativos que fazem. Okay, tá? Agora, assim, normalmente nas agências, quem chefia as agências são analistas tributários, o chefe da agência. E aí a gente tem ocupantes de outros cargos dentro da Receita, que a gente chama de atas, né? E tem outras carreiras administrativas que são
carreiras até mais antigas, que não existe novo concurso, mas que é um quadro de pessoal que já existe dentro da Receita, e que eles ficam mais nessa linha de frente do atendimento ao público. Também temos analistas tributários que fazem atendimento ao público, mas é como eu falei, diante da escassez do quadro, a tendência é que cada vez a gente tenha menos analistas nessa área de atendimento, que pode ser feita por outros servidores, né, que nessa linha até da remuneração, de aproveitar melhor o potencial de todos os servidores dentro da casa. Sem dúvida. Aliás, está aí a promessa de muito tempo de um concurso para ata, e até hoje esse concurso não saiu do papel, né? Está aí. É essencial, viu? É essencial, exatamente. Está precisando muito. Exatamente. Natália, a gente percebe muito que a Receita Federal trabalha em conjunto com diversos outros órgãos, né, como a PF, a PRF, o IBAMA, a Anvisa, a Vigiagro, né? A gente vê muito aquela série Aeroportos, né, onde mostra bem esse trabalho, né, essa interação, né, entre essas instituições. De fato, essa interação é diária? Como é que funciona? Essa interação é constante com os outros órgãos do governo federal? Sim, sim. No caso da aduana, que é o que você vê mais nessa série, é realmente constante, porque a mercadoria, ela precisa, para ela entrar no país, ela precisa não só da autorização da Receita Federal, mas também dos outros órgãos que a gente chama de órgãos intervenientes no comércio exterior. E aí tem todo um relacionamento, como você falou, com a Anvisa, Viagro, o Ministério da Agricultura, né? Enfim. E tem também um trabalho que ele é feito na linha da investigação de crime organizado, organizações criminosas, né, fraudes estruturadas. Então, é feito um trabalho muito em parceria com PF e PRF, nessa linha também do combate ao tráfico de drogas, tá? E, por exemplo, a Receita, ela muitas vezes inicia toda a investigação em determinadas situações, só que a Receita depende, por exemplo, da Polícia Federal, se quiser avançar para uma ação, por exemplo, de interceptação telefônica ou telemática. Tá? Então, tem alguns processos que a nossa legislação diz que precisam ser trabalhados pela Polícia Federal. Então, nesses casos, a Receita Federal entra em contato com a Polícia Federal, a gente faz, muitas vezes até através do Ministério Público, a gente lavra uma representação fiscal para fins penais, envia para o Ministério Público, o Ministério Público envia para a Polícia Federal solicitando a abertura do inquérito, e aí a Receita já está com toda a investigação montada, e a polícia ela vai dar um suporte, e muitas vezes também o suporte até da operação. Tá? Porque essas operações que saem na imprensa, a operação da Polícia Federal, pode procurar ali nas entrelinhas que você vai ver que sempre normalmente tem a Receita Federal por trás, né? E muitas vezes até começou dentro da Receita Federal, e enfim, a gente atua na parceria até no momento da operação e no pós-operação também. Né? Muitas vezes é feita a operação, o material é todo enviado para a Receita Federal, todo o material que foi arrecadado durante a operação, as provas todas, os computadores, os documentos que foram arrecadados, e é a Receita Federal que faz o trabalho de analisar toda essa documentação, extrair dali as provas que são importantes para dar andamento e a gente dar continuidade a esse trabalho e chegar às conclusões de fato e, enfim, as cobranças de tributos que foram sonegados e muitas vezes prisão de envolvidos, né, manutenção da prisão, as provas necessárias para comprovar o envolvimento de cada um dos participantes nos crimes que são identificados, enfim, é isso. Show de bola. Natália, a carga de trabalho é de 40 horas semanais, né? Essa carga horária é cumprida em regime de escala, em regime de expediente, 8 horas diárias? Existe flexibilidade no seu cumprimento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, a questão da carga de trabalho, hoje na Receita, ela é bem flexível. Tá? O que acontece hoje? A Receita, ela está toda pautada num sistema de metas e métricas de realização do trabalho. Então, para a grande maioria dos setores, a Receita já estabeleceu, né, se você trabalha, por exemplo, no setor de malha fiscal, então, né, se você fizer X malhas por dia, né, e aí, claro que isso daí é uma coisa mais complexa, porque depende do tipo da malha, depende do volume do processo, enfim, cada tipo de processo ele tem uma quantidade de horas que a Receita espera que você cumpra aquelas horas, e aí você pode trabalhar da sua casa e desde que você cumpra, né, aquele total de processos que sejam referentes àquela carga horária que você se dispôs a realizar. Tá? Então, isso aí acontece em quase todas as áreas.
Mas a gente tem, por exemplo, ainda em portos e aeroportos o regime de plantão. A gente tem ainda alguns locais com regime de plantão 24 por 72 horas ou 12 por 36. Então, no 12 por 36, você trabalha 12 horas e folga 36. E aí, você fica essas 12 horas à disposição, né, para realizar todos os trabalhos que aparecerem, e também o trabalho rotineiro de vigilância, etc. Tem o 24 por 72, você trabalha 24 horas seguido, né, e aí até um regime você fica durante a noite também disponível, nesse caso, para a Receita Federal, e você folga 72. E aí, só que nesse trabalho e folga, você perde feriado também, né? É realmente um regime que você, enfim, você só tem direito a férias depois, tá? Mas é um regime que ainda tem muita gente que tem interesse nele, em razão de várias situações. E aí você tem quem trabalha em atendimento ao público, às vezes tem um regime que ele é de 6 horas corrida, a Receita tá tentando acabar com isso, mas isso ainda existe em alguns locais, tá? E é isso. Tem regime que é semipresencial, então às vezes você trabalha dentro da repartição, às vezes você trabalha fora, né? E aí tem toda uma sistemática, toda uma burocracia interna para você aderir a determinados regimes dentro da Receita, mas a verdade é que hoje há sim uma grande flexibilidade de cumprimento dessa carga horária de 40 horas semanais. Essa flexibilidade, obviamente, essa carga horária, obviamente, depende muito de onde a pessoa vai trabalhar, né, Natália? Exato. Depende, né, do setor. Do setor. Perfeito. O concurso da Receita Federal é de âmbito nacional, ou seja, o edital não traz vagas definidas por estados ou cidades, né? Somente após o curso de formação é que o aprovado sabe onde vai ser lotado efetivamente, né? Sendo assim, quem for se inscrever nesse concurso tem que ter em mente, né, Natália, que desde já que muito provavelmente poderá mudar de cidade, né, para exercer as atividades de auditor fiscal, não é isso? Exatamente. A tendência é essa, até porque a gente está nessa situação de déficit, de escassez nas fronteiras, né? Então, a gente sabe que, assim, uma parcela muito pequena da nossa população brasileira mora nesses locais, né? Então, a tendência é que pessoas de outros locais passem no concurso e acabem sendo lotadas nesses locais de fronteira, né, e tenham que realmente sair de casa. Isso é muito comum. A gente, quando se inscreve no concurso da Receita, a gente já se inscreve com essa perspectiva, porque é o que normalmente ocorre. Você especificamente, desculpa, você é de que localidade e onde você foi lotada? Tá. Eu sou cearense, nasci aqui em Fortaleza e sempre morei aqui. E quando eu fiz o concurso da Receita, o concurso de 2005, ele era regionalizado. Sim. E esse concurso, né, ele foi por região fiscal. Então, eu me inscrevi para a região fiscal que eu estou, que é a terceira região fiscal, que engloba Ceará, Maranhão e Piauí. E aí eu estava disposta a ir para qualquer cidade dentro, né, desses locais, né? Normalmente as vagas, no caso aqui da terceira, eram mais para Imperatriz, no Maranhão, Floriano, no Piauí, Sobral, aqui no Ceará. São até, alguns desses locais até já deixaram de ser delegacia da Receita, viraram agência, nem tem mais lotação de auditor nesses locais, mas na época que eu fiz tinha, e a minha perspectiva era de ir para um desses locais. Só que aí o que aconteceu? A gente, no concurso de remoção interna da Receita, uma unidade aqui do Ceará, que é o Porto do Pecém, estava precisando muito de gente, né? E aí a Receita abriu vaga no concurso de remoção interna, só que na remoção interna, a quantidade de colegas que entrou pela remoção interna foi a mesma que acabou saindo porque conseguiu vaga em outros locais. E aí a unidade do Pecém, do Porto do Pecém, que é a 60 quilômetros aqui de Fortaleza, ficou no 0-0, e eles abriram uma vaga no concurso externo. Depois de muita briga interna na Receita, abriram uma vaga no concurso externo, e aí diante da colocação que eu consegui no concurso, eu consegui justamente essa vaga do Porto do Pecém. E aí, assim, eu sou um dos poucos casos de pessoas que passaram no concurso da Receita e não precisaram se mudar, né? Então, fiquei nesse grupo de privilegiados. Eu ia e voltava todo dia, 60 quilômetros aqui de Fortaleza, mas eu ia e voltava todo dia para trabalhar no Porto do Pecém. Legal, legal. Assim, queria que você comentasse exatamente também essa questão de como é que funciona a escolha das vagas, né? Após o curso de formação, a Receita mostra onde tem as vagas e os primeiros colocados dentro do curso é que vão ter prioridade na escolha, Natália? É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Normalmente eles passam uma lista das vagas e você tem que colocar a sua ordem de preferência. Então, todos os aprovados vão colocar lá a sua ordem de preferência, né? Então,
o primeiro lugar que eu gostaria é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, e aí você faz a sua lista inteira, e aí eles vão pegando pela colocação. Então, o primeiro colocado, aí ele vai ficar na primeira opção dele. O segundo colocado, aí se a primeira opção dele já foi ocupada, aí vai para a segunda opção dele. Então, vai sendo feito isso até preencher todas as vagas. Isso, né, lembrando que o curso de formação, que ainda vai ocorrer, né, depois da fase das provas objetivas, etc. Então, os aprovados nessas primeiras fases, eles vão para o curso de formação, e isso tudo aí é desde que a pessoa seja aprovada no curso de formação, que é uma fase eliminatória. Só lembrando, Natália, a escolha ocorre pela classificação do curso de formação, não pela classificação do concurso? Pela classificação no concurso. No concurso, após o curso de formação, isso. Ah, tá. Eu pensei que tivesse uma prova geral no curso de formação e ali saísse uma classificação do curso de formação. Não, então... Não. O curso de formação, ele é eliminatório apenas. Ele não vai alterar a sua classificação. Classificação. Perfeito, então. Ótimo. Natália, essa questão da remoção, via de regra, poderia ser dentro de 3 anos, não é isso? Depois do estágio probatório, a pessoa poderia tentar uma transferência para outra localidade, né? Não tem acontecido isso por falta de concursos regulares, né? Mas via de regra seria dessa forma, não é isso? Na verdade, assim, a Receita Federal ela tem várias formas de remover pessoas, independente do curso de formação. Tá? O curso de formação, ele é a forma... Ou curso de formação, não, desculpa. O concurso de remoção... Isso, o concurso de remoção é a forma mais conhecida, né, a mais tradicional, que dá um direito igual a todos, mas existem outras formas. Por exemplo, se você entra na Receita Federal e você é selecionado para atuar no âmbito da corregedoria, então você ficando 3 anos trabalhando no sistema correcional, você tem o direito de escolher um local para você mudar de lotação. Tá? Isso acontece no âmbito da corregedoria, acontece também para assumir chefia. Então, às vezes tem colega que acabou de entrar na Receita Federal, mas pelo seu histórico, pelo que pode oferecer para a Receita, é convidado a assumir uma chefia em determinado local, e aí, se aceitar, ele sai daquela lotação que ele entrou no concurso e vai assumir a chefia, né, em outro local. E, assim, existem, né, várias questões também. Tem questão de, às vezes, a pessoa consegue remoção por motivo de saúde. Então, chegou num local, tem um determinado problema de saúde, e esse local não tem infraestrutura compatível e adequada para atender esse problema de saúde que a pessoa tem. Então, às vezes, consegue administrativa ou judicialmente a remoção para algum local que tenha uma estrutura melhor. Então, tem algumas situações assim. Tem a remoção também para acompanhar o cônjuge. Então, se você entrou no concurso da Receita e aí o seu cônjuge passa em um outro concurso e é lotado em um local diferente, então você pode ter uma remoção para o mesmo local que o seu cônjuge venha a ser lotado. Então, tem algumas questões aí que... outras possibilidades também. Perfeito. O que você aprende, Natália, durante o curso de formação? Em média, ele dura quanto tempo? Todas as aulas são presenciais? Né? Quantas horas por dia essas aulas duram, né? O curso de formação, ele é como se você estivesse trabalhando, né? Então, em regra, são 8 horas por dia, a carga horária. A expectativa é que nesse curso de formação agora, ele seja no formato híbrido, que não é bem híbrido, na verdade, assim, ele vai ter um período que ele vai ser todo telepresencial e uma semana só de aulas presenciais. Tá? E aí o objetivo é justamente dar uma flexibilidade maior para a pessoa não ter que ficar tanto tempo longe de casa durante o curso de formação, né? Então você assiste a sua carga horária de 8 horas, estando na sua residência, onde você quiser, e depois essa semana presencial, que é onde serão realizadas as provas. E aí nessa semana presencial, a ideia é que essa parte presencial ela seja feita em 5 cidades, em todo o país, tá? Para que, né, haja uma possibilidade de você se deslocar ali para um local mais próximo da sua residência, da residência de cada um dos aprovados, e aí fazer essas provas presenciais para realmente, na linha que eu coloquei, realmente só eliminatório. Perfeito. Natália, durante esse período do curso de formação, o auditor fiscal recebe 50% do salário, não é isso? Exatamente. Exato, exatamente, né? Isso é previsto em lei.
A remuneração de um auditor fiscal ultrapassa a casa dos R$ 20.000. O auditor também tem direito a mais algum benefício, tipo auxílio alimentação deve ter também, que é 458, né? Tem direito a plano de saúde, auxílio alimentação, entre outros atrativos? A gente tem o menor auxílio alimentação de todo o serviço público, certo? A gente chama de Vale Coxinha. Até assim, a gente, como Sindifisco, nós fizemos um estudo comprovando isso. A gente levantou o auxílio alimentação que é recebido em outros órgãos, e o nosso é o menor. Então, enfim. A gente tem também direito a um auxílio creche, que é um auxílio também, um valor pequeno também, mas que ajuda para quem tem filho até 6 anos de idade. A gente tem também um auxílio saúde. Então, assim, não é que a Receita ela paga o seu plano de saúde, mas se você paga um plano de saúde, você comprovando anualmente que você está tendo esse gasto com o plano de saúde, a Receita ela te dá um reembolso parcial, né, a depender também da quantidade de dependentes que você tem no plano, né? Então, é um rateio assim diferenciado. E para quem ficar na fronteira, existe também a indenização de fronteira, que ela hoje está no valor de R$ 91,00 por dia, tá? E a gente está fazendo um trabalho, até em articulação com outras entidades de servidores públicos que recebem essa indenização de fronteira, porque é uma indenização que ela é prevista não só para a Receita Federal, mas para vários outros órgãos e servidores públicos que atuam na fronteira, né? PF, PRF, exatamente. Então, a gente Sindifisco está buscando uma articulação com as entidades representativas desses outros servidores públicos para que a gente consiga um reajuste desse valor da indenização de fronteira, porque está realmente muito defasado diante do prazo, né? Isso aí foi criado já tem alguns anos e nunca teve reajuste. Então, R$ 91,00 por dia é um valor razoável, mas a gente espera que consiga que esse valor aumente para dar realmente um incentivo maior para quem, né, se interessar e quiser realmente fixar residência na fronteira. Natália, o bônus de eficiência, né, que os servidores teriam direito, que é de 1.800 para analista tributário e 3.000 para auditor fiscal, se eu não estou enganado, ele já foi regulamentado? Os servidores já estão recebendo, não estão recebendo? Na verdade, assim, a gente recebe, tá? A lei que criou essa gratificação de eficiência, ela dizia que essa gratificação seria recebida no valor fixo de R$ 3.000 para os auditores fiscais e 1.800 para os analistas tributários, até a data da regulamentação. E previa que a regulamentação ocorreria em 90 dias. Só que essa regulamentação até hoje não aconteceu, tá? A medida provisória que criou essa gratificação, ela é de 2016, foi convertida em lei em 2017. Então, isso aí era para estar regulamentado desde março de 2017. E até hoje não foi regulamentado, que é um outro pleito. Na verdade, essa é a batalha principal do Sindifisco Nacional hoje, é a regulamentação dessa gratificação de eficiência, porque a ideia é que esse valor dessa gratificação, ele varie de acordo com o atingimento das metas institucionais, e a gente tem um corpo técnico muito dedicado, a gente tem colegas que realmente vestem a camisa da instituição, mas que hoje o público está totalmente desmotivado, em razão do grande tempo que a gente tem, sem nenhum tipo de reajuste. A inflação ela já corroeu aí o nosso salário, então está todo mundo tendo que reduzir padrão de vida, cortar TV a cabo, mudar filho de colégio, porque o valor que a gente recebe hoje já não representa o que a gente recebia, né? Muitos de nós quando entrou na Receita, enfim. E a regulamentação dessa gratificação, ela seria um incentivo a mais, né, para a gente... assim, a gente tem colegas que trabalham 10 horas por dia, final de semana, feriado, tá? Realmente a pessoa veste a camisa mesmo nesse sentido, não faz só o tradicional, faz muito mais. E esses colegas que eu estou dizendo que estão desmotivados, estão acabando fazendo só o necessário, enfim, é um problema realmente para o Estado brasileiro como um todo, né? Então, a gente está lutando por essa regulamentação para a gente sair desse quadro. Vamos passar aqui rapidinho pela questão do plano de cargos dos servidores da Receita Federal. Ele é composto por 3 classes, né? Segunda, primeira, especial e 3 padrões. Eu queria saber mais ou menos como é que funcionam, como é que ocorrem as promoções e progressões na carreira, né? E em quanto tempo, em média, se chega ao topo da carreira? Pois é, isso aí varia muito, é difícil até eu falar, porque, na verdade, assim, hoje a gente tem uma normatização, que ela prevê determinadas regras, mas isso muda muito, muda muito. Desde que eu entrei na Receita, isso já mudou várias vezes, a própria questão do padrão, né, o número de padrões, etc., isso aí muda de forma constante, tá? Mas, assim,
Eu diria que, em média, com cerca de 15 anos, é possível você chegar no final. Hoje existem algumas exigências para você passar de um padrão para o outro, né? Na verdade, quando você passa de nível, você tem que ter algum curso de pós-graduação, tem que ter escrevido algum artigo, então tem algumas regras ali bem específicas, mas são questões tranquilas, né? Que normalmente, assim que você entra na Receita, você, durante o próprio curso de formação, você já é cientificado, né, do que você precisa fazer para você já se preparar, porque tem algumas coisas que não é do dia para a noite que você estala um dedo e consegue, tá? Também depende de avaliação de chefia para você progredir na carreira, então, mas normalmente é uma avaliação que é tranquila, como eu falei, a não ser que seja uma pessoa realmente que enfim, não tá cumprindo seu papel como servidor público, para você não conseguir uma avaliação positiva para esse efeito, né? E tem algumas questões de vagas também. Então, às vezes, a pessoa deixa de progredir porque não tinha vaga no nível seguinte. Agora, isso aí também é uma situação que hoje em dia está mais tranquila também. Então, no momento, né, tem gente que consegue chegar no final da carreira até com menos de 15 anos. Perfeito. As 230 vagas do concurso estão muito longe de suprir necessidades, né, da Receita Federal, não é mesmo? Qual é hoje a carência de auditores fiscais? Olha, a gente está com somente 40% do quadro de auditores fiscais ocupado, tá? Então, do número de vagas totais que existem dentro da Receita Federal, a gente só tem 40% ocupados. São cerca de 7 mil auditores fiscais hoje na ativa. Em 2012, a gente tinha cerca de 12 mil auditores fiscais, e ainda assim não era a ocupação máxima, tá? Faz muito, muito tempo que a Receita Federal não tem o seu quadro total de pessoal ocupado. E a carência, ela é enorme nesse sentido, porque a gente tem não só uma redução do quadro de pessoal em razão das aposentadorias, mas também, considerando o histórico de desvalorização e o potencial dos auditores fiscais e analistas tributários da Receita hoje, muitos acabam passando em outros concursos, né? Isso aí vai ampliando esse problema da nossa questão do quadro. E hoje a gente tem quase a metade dos auditores fiscais recebendo o abono de permanência. Não sei se todos sabem o que é isso, mas o abono de permanência é uma verba que o servidor público ele tem direito a receber quando ele já tem o direito a se aposentar. Então, você já cumpriu os requisitos para a aposentadoria, e aí os colegas permanecem trabalhando, porque quando você se aposenta, você deixa de receber auxílio alimentação, você deixa de receber algumas verbas, e né, você deixa de receber esse incentivo, que é o abono de permanência. Então, muitas vezes a pessoa, quando implementa os requisitos de aposentadoria, passa a receber esse abono de permanência, que ele é no valor da contribuição previdenciária, e aí você continua trabalhando, recebendo abono. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem quase a metade do nosso quadro de pessoal hoje, dentro da Receita Federal, que ele já tem a capacidade, a possibilidade de se aposentar. Caramba. Então, assim, realmente é um quadro de pessoal que está bem envelhecido, né, e precisa muito dessa oxigenação, porque a Receita pode entrar em colapso, caso aconteça algo e esse pessoal decida de uma hora para outra, não, vamos todos nos aposentar aqui de uma vez, que a Receita não está mais merecendo aqui o nosso empenho, o nosso esforço, então entraria em colapso realmente o órgão. Né? Déficit de mais de 10 mil servidores, de 10 mil auditores, e muito mais, e dos 7 mil que estão na ativa, pelo menos metade tem condições de se aposentar, o que é muito complicado. Natália, até em função dessa questão toda, né, dessa carência de pessoal, né, dessa quantidade enorme de servidores com idade para se aposentar, né, você sabe dizer se a Receita Federal vai solicitar ao Ministério da Economia, né, um adicional de 25% das vagas já autorizadas, como permite o decreto 9739 de 2019, que regulamenta os concursos públicos federais? O Sindifisco pelo menos vai comprar essa briga? Isso que eu ia dizer, a Receita eu não sei, o Sindifisco com certeza. O Sindifisco, sem dúvida, a gente vai batalhar por isso, a gente já tem um histórico, a gente já conseguiu, o Sindifisco conseguiu, no concurso anterior de auditor fiscal, que houvesse essa chamada dos excedentes, e a gente vai, sim, trabalhar muito por isso, porque, como eu falei, a gente precisa muito, muito recompor os quadros da Receita, então a nossa luta vai ser tanto pela convocação dos excedentes, quanto pela realização quanto antes de um outro concurso, né? Então, quem está na dúvida, né, o edital saiu hoje, é muita matéria, eu não vou dar conta até o dia da prova, de estudar tudo isso, não se preocupe, faça, estude, se prepare, porque se você não passar nesse, você já está se preparando para o próximo.
né? Não adianta a gente iludir as pessoas dizendo, esse concurso é fácil, estuda que passa. Não é assim, né? Mas quem está decidindo hoje se vai prestar ou não o concurso, é uma decisão que você não tem que pensar nesse concurso, você já está pensando no seguinte, né? Claro que se você, né, se dedicar bastante, é possível, não vou dizer que é impossível, tem colega que consegue entrar na Receita tendo estudado desde o dia que saiu o edital, mas é difícil, né? Mas se você não conseguir passar nesse, você já vai estar se preparando para outro concurso da Receita ou até de outros órgãos fiscais, enfim, né? Estudo como eu sempre digo, estudo você nunca se arrepende de estudar, é algo cumulativo e uma hora chega a sua vez. Então você está otimista que vão ocorrer convocações além do número de vagas e que o novo concurso não vai demorar tanto tempo como demorou esse agora, né? Aí eu vou dizendo que o científico vai lutar, né? Se a gente vai conseguir ou não, não sei. Eu espero que a gente consiga. Espero até que a gente tenha no próximo governo uma visão diferenciada de servidor público, né, que a gente não seja considerado parasita, que ninguém queira colocar a granada no nosso bolso, para que a gente consiga ter uma situação que permita ampliar os quadros de uma forma que a Receita Federal ela consiga, sim, fornecer todo o potencial da Receita Federal para o Estado brasileiro. A gente sabe que hoje a sonegação fiscal é um problema muito sério, muito grave, e a gente acaba que a Receita Federal fica de mãos atadas em algumas situações porque não tem gente suficiente para dar conta de toda a problemática. E aí, no momento em que a gente consegue ter uma atuação mais efetiva, a gente consegue que até a carga tributária geral para a população ela se reduza, porque o problema que a gente tem hoje é realmente uma concorrência desleal. A gente tem uma parcela muito grande de grandes empresas que fazem determinadas fraudes e simplesmente os tributos não são recolhidos. E aí acaba que isso recai para quem tem o seu tributo recolhido na fonte, né, para quem pagar a tributação sobre o consumo, que é uma tributação automática, e, enfim, né, o prejuízo é generalizado para todos, né? Então, se a gente consegue resolver o problema da sonegação, a gente consegue também que a arrecadação ela seja suficiente para reduzir o percentual das alíquotas para outros públicos, e a gente consegue o que a gente chama de mais justiça fiscal, de um sistema tributário que ele seja mais adequado para toda a população. Essa é a ideia. Natália, para a gente finalizar então agora a nossa entrevista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com a experiência de quem já foi concurseira, né? De quem já conquistou uma vaga na Receita Federal, né? Quais dicas que você pode deixar aí para quem vai participar desse concurso, né? Aproveitar também e deixar uma mensagem geral para todo mundo. Pois é, o que eu posso dizer é isso, é que concurso é estudar até passar. Eu lembro que na minha época de concurseira, eu fiz o concurso da Receita depois que eu me formei, mas eu já entrei na faculdade fazendo concurso. Então, o segredo é sempre assim, você se dedicar ao máximo, você evitar distrações, né, você ter a consciência da sua capacidade, você não ter receio dizendo, isso aqui eu não consegui aprender, você tem que ter sempre um pensamento positivo, porque quando a gente tem essa consciência de que a gente é capaz, a gente vai lá e faz, e é isso, é estudar, se dedicar e ter a certeza de que vale a pena, tá? Então, muitas vezes a pessoa fica se questionando, será que vale a pena? Eu estou deixando de ir para determinado local, estou deixando de fazer determinada coisa que eu gostaria de estar fazendo. Pode ter certeza que vale sim muito a pena, porque depois que você entra, você normalmente se apaixona, né? Eu penso que dentro da Receita Federal a gente tem pelo menos 90% dos colegas apaixonados pelo trabalho que realiza, e é muito importante você ter essa motivação dentro do próprio trabalho, né? Então, é algo que você conquistou com seu esforço e é algo que você acaba tendo uma dedicação natural para você fazer a coisa acontecer e, enfim, né? É um trabalho que ele realmente é muito gratificante e vale a pena você se esforçar para estar nessa situação. É isso, né? E como eu falei antes, na questão do estudo, você nunca se arrepende de estudar, então vai para cima, se não passar nesse, passa no próximo, e é isso. Sem dúvida. Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no Central de Entrevistas e por dedicar parte aí do seu tempo, né, para tirar dúvidas daqueles que querem tanto trabalhar na Receita Federal. Eu tenho certeza que os nossos alunos adoraram as suas explicações, adoraram as suas dicas e vão, com certeza, são muito felizes com essa entrevista. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que assistirem, enfim, e um abraço a todos.
Ótimo, vamos lá então, gente. Eu quero agradecer também a você que acompanhou essa entrevista. Caso tenha gostado, não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estejam aí interessados em participar desse concurso para a Receita Federal. Aproveite e recomende a eles que se inscrevam no canal da Central de Concursos no YouTube. Aqui temos milhares de conteúdos gratuitos que certamente vão ajudá-los a conquistar uma vaga no serviço público, né? E também não deixe de se inscrever também nos nossos cursos. Estamos com turmas abertas aqui na Central de Concursos para o concurso da Receita Federal. Acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site do Central de Concursos e o podcast Central do Concurseiro, que está disponível nas principais plataformas digitais de áudio. Um abraço para todos e até a próxima, gente. Valeu!